Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção, e especialmente a você, minha aluna, meu aluno do curso profissionalizante da Escola Grau Técnico, certo? Esse curso especial, por quê? Porque ele realmente vai qualificar você, está qualificando para se tornar um profissional técnico. Porque existe o profissional médio, né? Aquele de nível médio, e o técnico, que está acima do nível médio profissional. Então nós vamos ter umas aulas muito diferentes. Por quê? Porque não vamos ficar somente em frente ao quadro e olhando uma projeção no slide. Nós vamos fazer esse projeto que aqui está, passo a passo. Nós vamos fazer juntos em sala de aula. Nós vamos ficar um tempo na sala de aula, como já combinamos, cerca de 30% do tempo geral do dia, e vamos para o laboratório. Então a gente vai projetando os circuitos, vai passando fiações, vai fazendo tudo, colocando as tomadas nos lugares corretos, tudo que precisa fazer dentro de um projeto, e vamos para o laboratório instalar, fazer a parte prática de todos os equipamentos que aqui estão, de todos os circuitos que comporão esse nosso projeto. Eu vou apresentar agora o passo a passo e depois vou enviar por PDF para cada um de vocês, para os e-mails de vocês, e vocês vão imprimir isso para que em sala de aula nós juntos, entendendo o porquê de tudo, possamos fazer junto. Olha, aqui tem, por exemplo, um paralelo. Esse paralelo vai ter que passar por esse eletroduto tal, tal e tal condutor nessa área transversal. E assim nós vamos fazer passo a passo juntos. Quando chegar no final desse projeto, você vai poder projetar, ler, interpretar e instalar. Vamos juntos a partir desse momento. Então eu tenho aqui apenas, por enquanto, eu tenho 2 circuitos feitos. Por que eu fiz esses 2? Porque eu queria dar um pontapé inicial, como se diz para você. Aqui, ó, já está aqui no quadro de carga. Circuito 1, tomada externa. Circuito 2, iluminação externa. E o 3 nós vamos completar agora juntos para você já ir vendo tudo que você tem que fazer. Aqui é o quadro de carga, quadro geral de força e luz, esse primeiro quadro. Aqui nesse segundo quadro, como no nosso curso ele é completo, esse curso grau técnico é completo, você vai aprender a instalar, projetar, mas antes de instalar, você vai aprender a projetar e já fazendo o orçamento. Olha, eu tenho uma tabela aqui que eu fiz e essa tabela é apenas o rascunho, porque depois eu tenho que passar isso para o Excel, por exemplo, numa planilha do Excel, e dizer lá, ó, no circuito 1, que é as tomadas externas, eu sei que eu tenho 4 tomadas 10 ampere, então já vai para a minha lista de material depois. E no circuito 1 também, eu sei que eu ocupei 4 caixas de passagem 4x2. Ocupei 100,8 metros de cabos
2,5 milímetros. E no circuito número 2, eu coloco 20 centímetros aqui de fita 3M classe A. Por que só esses 20 centímetros? Porque eu nem tenho previsão de usar a fita nesse circuito. Mas pode acontecer algo que eu precise dessa fita. Então, aqui em cada circuito eu coloco cerca de 20 centímetros dessa fita. Por quê? Porque aqui eu tenho ao lado, ó, os terminais. Lá no meu disjuntor, eu vou precisar de 3 terminais para conectar os cabos no disjuntor dos circuitos, certo? 3 disjuntor, 2,5 milímetros. Eu sei que esse circuito 2 vai ter um disjuntor termomagnético. Eu sei que esse circuito 2 vai passar pelo DPS, certo? O circuito 2 vai ocupar 33,66 metros de eletroduto flexível, que será embutido dentro da parede, no método de instalação B1, certo? Segundo a NBR 5410. E segue aqui em frente a lista de materiais, circuito 2. Sei que vai ter uma caixa de passagem lá no teto, que eu vou mostrar em seguida para vocês todos esses detalhes. Só estou falando agora dessa lista aqui, que vocês, conforme vão projetando os circuitos, você já vai vendo, ó, eu vou precisar, por exemplo, uma caixa de passagem aqui, lá no teto, já está aqui, que é uma caixa 10x10, que vai passar outros condutores nessa caixa, mas ele já conta aqui dentro, certo? E o que mais que eu tenho aqui do circuito 2 é isso por enquanto, ok? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar, certo? Aqui está o circuito 2, ó. O circuito 2 está dentro de uma dessas caixas 10x10 que estão no teto. Aqui você tem à vista. A planta baixa é o que? Baixa porque está abaixo da linha da visão. Então você está vendo por cima. Aqui é acima do forro da casa. Eu tenho lá 4 caixas de passagem. Já já você vai entender a utilidade delas, que está tudo nas observações. Aqui eu tenho mais abaixo o quadro geral. E desse quadro geral, eu tenho esse eletroduto que está aqui, ó, com a simbologia indicando que é eletroduto que vai descendo, que chega aqui nessa caixa, ó, aqui nessa caixa, e vai comunicar com essa, onde está uma das tomadas do circuito número... Não, eu estou confundindo, eu estou no circuito número 1 da tomada, certo? Número 2 é a iluminação externa. Aqui está o interruptor da iluminação externa e aqui está a tomada do circuito 1. Ao lado está ali o número 1 do circuito 1 e essa tomada aqui tem 100 volts ampere. Então esse circuito 1 vem por aqui também e isso tudo vai ser bem mostrado em sala de aula. Mas você já vai vendo o que terá pela frente e já vai se preparando. Aqui ao lado, circuito 1 também, a outra tomada, 300 volts ampere. Do outro lado, no outro lado dessa espécie de varanda coberta que tem aqui, outra tomada, 300 volts ampere. E aqui em frente, também na área externa, a última tomada das 4 que nós contamos lá, de 100 volts ampere também. Certo? E ali nós vimos que na lista de materiais eu tenho aqui, ó, 4 tomadas, certo? Nesse circuito aqui, ó, que eu falava 2, mas é aqui, ó, 1 tomada externa, 220 volts de tensão, e aqui eu já tenho todo aqui, ó. Eu tenho 2 tomadas de 100 volts ampere, 2 de 300 volts ampere, como eu mostrei lá para vocês na planta. Então, eu tenho a minha potência aparente, que é de 800, a soma das tomadas, e tenho a ativa, que é de 640.
certo? E aqui embaixo eu tenho a observação, ó, potência ativa das tomadas de uso geral feita sobre o fator de potência 0,8. E potência ativa é dada por volts ampere dividido pelo fator de potência. E aqui já está o fator de potência que é para você usar nos teus circuitos, nas tomadas de uso geral, certo? Então eu peguei esse número aqui e dividi o 800 pelo 800 volts ampere, eu dividi pelo fator de potência 0,8, que me deu 640 para me saber qual é a minha potência ativa. E aqui então eu tenho o fase, que é 2,5 milímetro, neutro 2,5 milímetro e aterramento 2,5 milímetro. Então eu achei uma corrente de projeto, que também tenho aqui, ó, corrente de projeto dimensionada por volts ampere dividido pela tensão agora. Então eu peguei 800, dividi por 220, que está aqui, me deu então uma corrente de projeto de 6,63 ampere. É sobre essa corrente de projeto que eu dimensiono qual o disjuntor que eu vou usar. De 6 é muito baixo, então só tem para mim agora o de 10. Então é um de 10 ampere. Então é um disjuntor termomagnético monofásico, curva B. Tomadas de uso geral, eu vou usar curva B. E aqui também está no quadro que ele, S, sim, será protegido. Ele vai ter que passar pelo DR, pelo IDR, e o IDR de 30 miliampere, ok? Mas tudo isso você vai ter junto comigo em sala de aula. Mas depois desse vídeo, eu vou trazer mais vídeos, eu fazendo a distribuição aqui, para te dar uma luz melhor para você em casa ir praticando, ok? E aqui já falei do material. Então eu tenho aqui, ó, a legenda. Tudo que eu coloco aqui precisa estar aqui. Tem que ter a simbologia e dizendo o que é. E qualquer observação fazer em cima. Com aqui eu tenho observações aqui, que ó, verificar circuitos no quadro de carga e diagrama unifilar. Eletrodutos não contado será de 25 milímetros, certo? Não cotado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse aqui, que vem da minha caixa de distribuição, que traz aqui, ó, o circuito 1, que é a tomada que está aqui, né? E o circuito 2, que é essa iluminação aqui. Esse interruptor de 2 seções aqui, que está passando dentro desse tubo. E aqui está cotado 3/4, para dar um exemplo para o eletricista que está lá. Mas aqui, eu afirmei aqui nas observações que eletrodutos não cotados, por exemplo, esse aqui, ó, não está cotado. Eu não coloquei nada aqui qual eletroduto que é. Mas como eu coloquei na legenda que o não cotado é 3/4, aqui ele sabe que tem que passar um eletroduto 3/4, ok? Então nada acontece em um projeto que não esteja especificado. E nada acontece em um projeto que não seja defendido pela norma brasileira 5410, a NBR 5410, e aqui em Alagoas nada acontece em um projeto se não for aprovado segundo a NT 01 da Equatorial, que
que é uma que eu vou apresentar em seguida para vocês aqui, ali, ó. Nós vamos ver aqui que daqui, pois é ela que dá o fornecimento, é ela que aprova ou reprova um projeto. Então, eu preciso andar segundo as determinações dessa norma. E essa norma anda segundo a NBR 5410 e tem as especificidades do local, da rede de distribuição local, certo? Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tubulação, eu tenho aqui, ó, terra, retorno, neutro e fase. Quando você vê qualquer um desses aqui, ó, ali na planta, você já sabe o que ele é, porque está determinado aqui, ó, condutor fase, virem aqui, ó, da esquerda para a direita, fase, neutro, retorno, proteção, que é o terra, e esse símbolo aqui, esse círculo, com a determinação, como já mostrei ali antes, tinha um 3/4 ali, você já sabe que é a área transversal, a área interna, a área do eletroduto, certo? Aqui, ó, é eletroduto. Você vê esse símbolo azul ali, essas linhas azul, você sabe que é o eletrodo embutido no teto ou parede, certo? E se você vê esses pontilhado aqui, ó, eletroduto embutido no piso, como tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Olhem. Aqui do quadro, aqui vai ficar a nossa medição. O nosso padrão de entrada, o nosso ponto de entrega, certo? Nosso ponto de entrega aqui, a concessionária vem e entrega para nós, segundo os cálculos que nós vamos fazer dentro desse quadro aqui, nós vamos pedir um medidor para eles, e eles vão enviar para nós, segundo o projeto depois de aprovado, tudo certinho, aí ele vai passar aqui, ó, nessa linha pontilhada, certo? Aqui eu ainda não coloquei de quanto vai ser esse eletroduto, porque eu preciso terminar os meus circuitos todos aqui, fechar o cálculo aqui, para daí ver se eu vou ficar num monofásico. Aqui em Alagoas é 220, 380. Ou você vai ter monofásico, ou você vai ter uma rede trifásica, certo? Então, por isso que um projeto tem que ser muito bem feito, muito bem dimensionado, para que você não deixe de ser aprovado, e outra coisa, para que não encareça além do necessário o teu projeto. Então você entra, o que a NBR 5410 ensina? O mínimo de iluminação, o mínimo de tomada, mas o mínimo não quer dizer o máximo. Porém, aqui, ó, aqui vocês vão ver em seguida, que eu vou mostrar para vocês, eu tinha a área. Então, pelo metro quadrado, eu defini quantos watts de potência eu preciso para deixar um cômodo confortável, certo? Para os ocupantes, certo? Então, eu distribuí aqui, segundo o cálculo que eu fiz. Eu distribuí um mínimo aqui seria de, agora esqueci aqui, seria de 400 volts ampere, watts, 400 watts, porém eu coloquei 420, certo? Passou um pouquinho, o mínimo, mas passou um pouquinho, porque eu não posso deixar de colocar o exigido,
mas eu posso, segundo o proprietário da casa, por exemplo, me pede, ele quer uma iluminação aqui, ó, sobre a cama, ele quer na porta de entrada e aqui onde ele vai ter um guarda-roupa aqui, né? Ele quer iluminar. Então, tem isso. Só que você não pode também, tem que orientar e ser orientado ao quê? O exagero vai encarecer aqui, ó. E vai encarecer em todo o projeto. É condutores, é eletrodutos, é tudo com outro dimensionamento. E um eletroduto de 3/4 é um preço. Um eletroduto de 1 polegada é outro preço. Um condutor de 2,5 é um preço. Um condutor de 4 milímetros é outro preço. Certo? Então é um projeto eficiente, que não deixe de colocar o necessário, mas sem exageros, certo? E aqui ao lado também você vai ver, vai receber, eu tenho aqui o que? Eu tenho como vai ficar o nosso padrão de entrada. Isso aqui eu peguei no site da própria Equatorial, como eles exigem, certo? Você sempre vai andar segundo as normas deles, certo? E aqui tem, ó, tudo aqui, o que precisa colocar, e tem a lista de materiais deles mesmo, do próprio site, para montar o esquema como está naquela foto, tá aqui, ó, a lista de materiais do ponto de entrega. Tudo isso faz parte do meu projeto e faz parte da despesa do cliente nessa empreitada, certo? Olha aqui, ó. Aqui eu estou colocando aqui como é para fazer na obra do quadro de medição até o meu quadro de distribuição. Aqui, ó, pelo piso e vai subir lá, certo? Então, aqui, ó, tá indo pelo piso e vai subir aqui. E aqui eu já tenho uma simbologia que significa, olha aqui esse símbolo. E aqui na legenda me diz o quê? Na legenda me diz que é tubulação que passa subindo, certo? Tá passando e vai subir aqui no quadro, certo? Vamos ver aqui. Tem a iluminação aqui desse quadro, desse quarto. Então isso aqui é um diagrama unifilar da iluminação desse quarto, certo? Então vamos acompanhar aqui, ó. Ele sai da caixa, como já viram que as caixas que tá ali na lista de materiais, certo? Ele sai da caixa, aqui, ó. Circuito 3, iluminação do quarto. Fase e neutro, tá vindo aqui da caixa, por cima aqui, ó. E aqui tem o símbolo de tubulação que desce, que vai descer aqui, ó. Vem lá de cima e tá descendo. Ele vai chegar nessa caixa, aqui, ó, que é uma caixa 4x2, que também está na legenda, nas legendas, na simbologia. E aqui ele tem um outro símbolo, ó, tem A, B e circuito número 3. O que é esse AB? Esse AB, aqui na legenda, diz que ele é um interruptor paralelo three-way. Então é um interruptor que vai funcionar sem intermediário, certo? E esse YY que está aqui é o que eu coloco lá, A, B, que é retorno A, retorno B. E o N é o número do circuito. Então vamos lá. Aqui, ó. Um interruptor duplo, um three-way duplo do circuito 3. Chegou até aqui, fase neutro, ó. Fase neutra, entrou aqui. E aí daqui, ele está saindo, onde que está o outro three-way? Tá aqui, ó, aqui nesse lado. Ele saiu por esse tubo e chegou até esse aqui. Veja que aqui, sobre o tubo, no tubo, em algum lugar, você seguindo a linha, em algum lugar vai estar os condutores do diagrama unifilar. Aqui, ó.
2A, que é duas teclas, né? Então é 2A e 2B, que vai entrar nessa caixa do three-way aqui, certo? E notem aqui no meu projeto que você vê um projeto limpo. Eu vou mostrar outros tipos de projetos também que a gente encontra por aí para vocês na aula, de projetos que quase, e até eu quase nem entendo. Por quê? Porque é um projeto tão carregado, tão sujo, tão impregnado de coisas, tem móveis por aqui. Quando você recebe, por exemplo, um arquiteto, uma planta, a primeira coisa que você faz para ele é dizer, você vai me mandar só onde é a localização das portas e as paredes, as medidas das paredes e das portas, como aqui, ó. Certo? Eu tenho as aberturas onde é, tudo certo para me localizar. E eu tenho as paredes, ok? Ó, área 32,46 metros, perímetro 22,8. Então, eu mantenho esse meu projeto assim, limpo, para que eu possa entendê-lo. Olha onde que está. Aqui, ó, num lugar que não atrapalha ninguém, ó. Então entrou aqui e daqui foi para a luminária, né? E notem que aqui eu tenho uma luminária e essa luminária é 15 watts, não está em volt e ampere. Por quê? Porque conforme eu mandei no material, aquele que eu mandei para vocês, eu tenho a conversão do watts da incandescente para o LED. Então aqui nessa casa nós vamos usar tudo LED. Então eu sei que 15 watts equivale a 15 watts LED vai equivaler a 100 watts incandescente, certo? Então eu faço a conversão já e já coloco aqui as LED. Como vocês viram antes ali que eu já citei aqui, ó, que nos cálculos depois foi usado aqui, ó, potência ativa da iluminação LED sobre o fator de potência 0,7 conforme NT da equatorial. A equatorial é que me dá esse fator de potência de LED para mim fazer a conta depois para fechar a corrente de projeto, certo? Então voltando aqui, então entrou 2A e 2B aqui, certo? Então tá saindo aqui, ó. Ele chegou aqui e só sai dois retornos, sai um A e um B, não é? Se fosse um interruptor simples, paralelo simples, tecla simples, você sairia só com um, como você já fez em aula, mas sair com dois é a mesma coisa, né? Então saiu o A e o B. Aqui é A, vai interligar o A aqui e continua para cá, o A e o B. E chega aqui também a A, vai interligar essa com A, e o B continua junto aqui. E aqui é A também, ok? Mas seguindo a linha, você viu que o A só veio até aqui, porque aqui é a última luminária comandada pelo ponto A. E segue aqui o B. O B veio para esse, veio para cá, ó, tá passando aqui, e chegou até aqui, não é? E veio junto o neutro do circuito 3, porque nós sabemos que temos que mandar neutro para as luminárias, ok? O neutro veio por aqui, ó, por esse aqui. Por aqui eu mandei o neutro, que chegou lá, e por aqui eu mandei os retornos, certo? Pela mesma tubulação. Tá passando neutro e dois retornos, certo? Vamos lá. Dá uma olhadinha nesse circuito 2 aqui agora. Porque aqui, ó, note que nesse condutor aqui, passou circuito 1, que é a tomada ali de fora, que vocês já viram, e o 2, que é fase neutro somente, que é da iluminação externa, certo? E essa iluminação externa vai ser colocado aparente. Ela
é a aparente lá fora. Então, a aparente nós vamos fazer em sala de aula também, vamos trabalhar com os tubos em sala de aula. Você note que aqui ela tem um condulete, ó, ok? Aqui, ó, note que cada luminária aqui, que são luminária fluorescente de 30 watts, que está aqui na nossa legenda, ó, é essa maior aqui, luminária fluorescente 1 vezes 30 watts, que equivale a 100 watts luminária incandescente, né? Que eu coloquei aqui só para você fazer o comparativo, mas nós não vamos usar incandescente, certo? Aqui, ó. Então tem uma luminária aqui, eu tenho o condulete que está acima dela, ela é presa nesse condulete e aí sai o tubo do condulete, certo? E aqui então, cheguei com o circuito 2 aqui no meu interruptor. E dessa caixa comunicou com essa e levou o circuito 1 para lá. E para cá venho só pelos nossos tubos, nossos eletrodutos de 3/4, vai passar somente o retorno C e o retorno D, certo? Aqui, ó. Ó. O C vem para cá com o neutro. E para cá vem o C e o D com o neutro. Porque o C ainda abastece esse aqui. E o D chega até aqui. É só seguir por onde está indo, qual é a fiação que eu tenho que passar dentro desse eletroduto. É uma instalação bem fácil de fazer também quando você compreende o projeto. E é isso que nós vamos fazer nessas próximas aulas, certo? Aqui então, como eu disse, eu já dei um exemplo, já deixei todas as observações que vocês vão precisar nesse primeiro momento. E nós vamos fazer, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma tomada alta que vai ser colocado no ar-condicionado, certo? No condicionador de ar. Nós temos que ver, segundo essa NT, na tabela número 3 aqui, qual é a potência. Aqui, ó, aqui, ó. Tabela número 3, ó, potência de aparelhos eletrodomésticos. Aí, esse meu condicionador de ar vai estar dentro de um desses aqui, né? Vai estar aqui, dentro de um desses aqui, conforme quantos BTUs vai ter esse condicionador de ar, ok? Vai estar dentro da tabela da Equatorial. Então, eu ainda não coloquei aqui, porque nós vamos fazer esse cálculo em sala de aula, certo? E você pode tentar fazer também segundo o que eu estou fazendo aqui agora, segundo as informações que eu estou passando aqui. Porque qual é o objetivo principal dessa aula? É você botar a mão na massa em casa e levar as dúvidas para a sala de aula, para nós discutirmos todos juntos e ir fechando esse projeto de acordo com o entendimento de todos nós em sala de aula. Mas aqui eu tenho essa tomada. E aí, em sala de aula, você vai ver como que eu faço para dimensionar um ar-condicionado. Então, segundo as normas, um ar-condicionado, ele é de 600 a 800 BTUs por metro quadrado de área. Então, esse quarto tem 32,46 metros quadrados. Então, é de 600 a 800 BTU, a 800 BTUs vezes esse 32,46 metros quadrados. Mas agora fica a dica essencial para você, porque a gente quer um ar aqui no quarto e outro ar aqui na sala, certo? Que
vamos ter que contar aqui que ainda tem essa sala de jantar. Então, no fim, aqui, toda essa área vai ser refrigerada por um único ar. Vai ser colocado aqui, certo? Muito bem. Como é isso? De 600 a 800. Como que eu vou saber se é 600? Como que eu vou saber se é 800? Olha aqui, ó, no canto do projeto, que eu sempre coloco a localização desses pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, segundo a localização dessa residência. Então eu sei que o Sol nasce no leste, não é? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. E as normas me ensinam o quê? Que é de 600 a 800 BTU segundo a incidência solar sobre o cômodo que vai ser refrigerado, certo? Então, se nasce a leste, o quarto tá para que lado da casa aqui? Tá bem no leste, o quarto está aqui. Então vai ter incidência solar sobre esse quarto. E se põe no oeste, olha, a sala está no oeste, aqui. Então vai ter sol tanto aqui quanto aqui, a incidência solar aqui toda a manhã e aqui toda a tarde. Então o 600 já ficou para trás. Eu vou calcular aqui 800 vezes 32,46. Vai dar igual 25.968. Aí eu vou lá na minha NT e encontro o que aqui, ó? 24.000 não dá para mim. Vai ter que ser esse, 25.000. É isso? 25.000. E aí, nesses 25.000 BTUs, eu tenho a potência aqui em cima, ó. A potência aqui, ó, 25.000 vai dar 3.380. 3.380. 3.380. A potência está aqui, aqui, ó. Potência em watts, 3.380. Agora eu vou dimensionar em cima desses 3.380, vou dividir pela minha tensão de rede, que é o 220, vai me dar 15,36 ampere de corrente, certo? Então aqui eu vou colocar um disjuntor de 20 ampere para esse meu ar-condicionado lá do quarto, ok? Então é assim, é simples desse jeito, é só seguir as normas. Então, como é 15, eu havia colocado essa tomada aqui antes de fazer os cálculos, só para me lembrar de colocar o ar-condicionado aqui. Então o que eu faço agora? Eu vou tirar ela daqui, que ela não vai tomada, porque uma tomada de uso geral é só até 10 amperes, não é isso? Então aqui eu tenho que colocar agora uma tomada de 20 amperes, certo? Mas, então eu não vou colocar tomada, por quê? Porque você coloca uma tomada de 20 amperes lá, mas com certeza este ar-condicionado ele não vai vir com os plugs próprios para as tomadas de 20 amperes, que já expliquei na aula que tem 4,8 milímetros de diâmetro. Então lá eu vou colocar no lugar da tomada, eu não vou colocar a tomada lá, eu vou colocar somente o que? Um ponto de força. Aqui, ó, que é essa simbologia que está aqui na legenda, certo? Eu vou colocar somente o ponto de força. Aqui eu vou copiar agora e vou levar para lá. Copio e levo para lá, certo? Quiser aprender AutoCAD, tem a playlist aí no canal,
AutoCAD para elétrica, certo? Eu aconselho você a aprender esse AutoCAD, ok? Tem até como baixar o software gratuito e tudo mais, tá? Fale comigo até na aula que eu dou umas dicas. Aqui, ó, agora eu vou posicionar ela de acordo, está aqui. E agora eu seleciono novamente e venho aqui de novo e vou mover. Isso tudo eu ensino nessa playlist, certo? AutoCAD para elétrica. Então aqui vai ficar o ponto de força do ar, certo? E como ela já é de uso específico, ele já tem que ser um circuito separado. Circuito de uso específico não passa condutor nenhum mais no eletroduto, só o de uso específico. Então vamos aqui agora, aqui ó, e o circuito 4 aqui então ficou sendo ar quarto, que é um circuito de 220 volts, e aqui o nosso cálculo, a potência dele foi, eu esqueci, vou ter que fazer de novo. Aqui deu 32,46 vezes 800. 25.968 watts. Então aqui eu vou fazer essa anotação aqui, ó. No uso específico, vou anotar aqui 25.600. Vou colocar aqui a potência que eu achei. Aqui, ó. Certo? Depois eu vou somar aqui embaixo junto com essas aqui. Certo? Então você está tendo todas as dicas que precisa para que esse teu projeto seja um projeto padrão, um projeto que vai ser aprovado, certo? Aqui ó, eu vou copiar aqui e vou colar aqui embaixo, aqui ó, certo? Que daí eu só edito, para mim ter sempre já o mesmo tamanho das letras e números. Vamos lá, 32,46 vezes 800 é igual 25.968. Pronto, depois eu arrumo aqui, certo? Só para não esquecer. Aí depois nós vamos em frente aqui, ó. Nós vamos em frente aqui e aí eu vou passar o circuito para lá. Então aí está, ó. Aí está ele ali, ó, movendo ali, tá? Aí, ó. Agora aqui nós vamos colocar os circuitos. Deixa eu apagar ali onde passou. Eu apago aqui. Certo? Está indo para o ar. Circuito 4. Agora eu já tenho uns aqui pronto. E é só editá-lo. E aí eu pego aqui o copiar.
e vou colocar ele aqui na posição em que não me atrapalhe depois. Eu não quero deixar, como já falei, esse projeto muito atrapalhado, muito cheio. O melhor é colocar assim, ó, fora, sabe? E daí você traça uma linha aqui, ó, tá? Você vai traçar a linha, isso tudo aqui, ó, para ter uma boa visão do projeto, não deixar ele muito carregado. Aqui, ó, perfeitamente compreensível que aqui nesse tubo está passando o circuito número 4, certo? Que aqui nós vamos dimensionar depois se aqui vai atender o 2,5, porque a distância aqui é pouca. Pode ser que nós consiga fazer com 2,5, ou se vai ser um 4 milímetros, mas esses cálculos a gente faz depois, senão o vídeo fica muito demorado, e nós quero fazer com vocês em sala de aula. Então é isso aí, minha gente, vamos seguir esse projeto. Você tem tudo aqui bem especificado, e depois nós, para fazer projeto, projetar, ler, interpretar e instalar em sala de aula, fazer o orçamento, deixar tudo pronto, ok? E é desse jeito que eu estou falando para vocês aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma para você ficar um técnico realmente de classe A, ok? Então, aguarde o próximo vídeo, que eu vou fazer um pouquinho mais aqui para você também. Aí vamos distribuir, que eu já dei as explicações básicas. Vocês vão me ver distribuindo também, fazendo alguns cálculos, para você ter uma aula, um professor em casa. E na sala de aula nós vamos fazer tudo junto, tá? Mas não é para deixar de tentar fazer em casa. É muito importante isso. A prática é que aperfeiçoa, ok? Então, um abraço, até a próxima.